Oi, pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Família é sinônimo de amor, cuidado e pertencimento, mas também pode ser um espaço de conflitos, expectativas e também de relações tóxicas. Mas afinal de contas, quem já não se sentiu perdido nesse labirinto chamado família? Então hoje, para a gente entender sobre esses assuntos, eu trouxe o pesquisador, psicólogo, professor e terapeuta. De quem que eu estou falando? Do Renato Caminha, o autor do livro Um Labirinto Chamado Família. Renato, que honra você aqui no programa Mãe Sem Culpa. A honra é minha, muito obrigado pelo convite, fico muito envaidecido, muito agradecido. Que felicidade tu tá aqui. Olha, eu tô me sentindo muito honrada, né, de tu vir aqui falar dessa tua obra, né, magnífica, que é Um Labirinto Chamado Família. Hoje a gente vai falar sobre muitos assuntos relacionados, né, desse entender como esses vínculos se moldam. Então, estou muito feliz, né, que a gente vai falar sobre esse livro, essa obra maravilhosa. E para a gente começar, eu gostaria que então tu te apresentasse e também desse uma palhinha da tua obra. Então, eu sou Renato Caminha, eu sou psicólogo, professor pesquisador em área de emoções, empatia e educação socioemocional, basicamente. Terapeuta há muitos anos, vamos dizer, algumas décadas. E o motivo, né, eu tenho agora trabalhado muito com parentalidade consciente, e com trazer esse nível de conhecimento para quem está entrando, se aventurando na parentalidade, que antes mesmo de entrar na parentalidade possa ter um certo grau de conhecimento para ter uma escolha. Será que é isso de fato que eu quero? Porque a gente vê muitas pessoas embarcando na parentalidade sem necessariamente terem noção do que é um filho e depois, né, uma surpresa muito grande. E o trabalho com parentalidade, com crianças, acabou me levando para a questão da família. Obviamente, principalmente quando se trabalha com crianças, sendo terapeuta de crianças e adolescentes, a gente está tratando alguém que está dentro de um sistema familiar. E mesmo a experiência como terapeuta com pacientes adultos me leva à questão de cada vez que alguém procura um terapeuta, né, o seu lugar de enunciação assim, é sempre a família. E a gente vê uma alteridade dessas pessoas comprometidas pela família. É difícil que alguém saia totalmente incólume de uma relação familiar, que a gente não tenha algumas cicatrizes. Alguns têm umas cicatrizes pequenininhas, mas alguns outros têm umas cicatrizes que marcam a vida, né? E o desenho da vida, a projeção da vida, daquilo tudo que vai acontecer pela frente, a saúde mental, a resiliência. Então eu fiz essa obra, agora está lançada pela LPM Editora, que para mim é uma maravilha, assim, do meu amigo Ivan Pinheiro Machado, e é uma honra, né, estar para mim na LPM, uma editora desse porte, dessa magnitude. E o livro fala basicamente isso, assim, né, como é que a gente pode identificar a toxicidade nas relações, quando é que a toxicidade é extrema, quando é que ela está violando a nossa alteridade e quando que a gente tem que agir, né? E romper com a família. A família é uma instituição muito respaldada pelo Estado, pela religião, pelos costumes de um modo geral, e a gente aprende alguns mitos sociais de que família é um laço de sangue e é para sempre, que a gente deve honrar a família, respeitar a família, e isso muitas vezes nos aprisiona em relações tóxicas. Então, esse livro fala basicamente de necessidade, às vezes, de romper, e não é um rompimento radical. Muitas vezes esse rompimento tem que ser um rompimento de colocar determinados limites na relação com a família, e às vezes não há outro caminho, né, senão o rompimento radical. E que difícil de se fazer pela culpa, porque toda a sociedade fala ao contrário, né, de rompimento, e tem preconceito com relação a isso. Os preconceitos sociais, geralmente, eu costumo dizer que
não são pecinhas que parece que não encaixam, né? A gente vai viver a vida e aquela pecinha do Lego não encaixa. Então, como é que você não fala com a sua mãe? Mas por que você rompeu com seu pai? Você não tem relação com seu irmão, mas ele é seu irmão. Né? E daí que ele é meu irmão? O irmão é um laço de sangue. E a gente tem que entender que esse laço de sangue não é um laço que suporta toxicidade ao ponto de fazer com que você perca o seu bem-estar, a sua saúde mental. Então é complexo esse caminho de romper com a família, porque ele é envolvido de muita culpa, de reformulação de crenças sociais. Eu acho que a nossa sociedade, né, já diz, né, que tem que ter uma família perfeita, né, com todos esses moldes que eles falam, né, né, o pai, a mãe, a família tem que estar sempre unida, né. Não é bem assim que muitas vezes, né, funciona. Acho que todo mundo tem uma feridinha, né, que nem tu mesmo falasse, né, que às vezes pode ser grande, pode ser uma cicatriz um pouco maior, mas tudo isso importa, né, e a gente vai falar sobre disso hoje. Eu gostaria de saber primeiro assim, ó, o que te motivou a escrever essa obra, Um Labirinto Chamado Família? É uma pergunta interessante, todo mundo me pergunta isso, né? O que levou a escrever essa obra justamente o meu trabalho como terapeuta, trabalhando, eu desenvolvi um protocolo para crianças e adolescentes, que é um protocolo que ficou muito conhecido, que me fez morar, inclusive, 4 anos fora do Brasil, na Europa, pela projeção do protocolo. E eu percebia que justamente isso, a importância da constituição, da presença da família no desenvolvimento infantil. E, invariavelmente, a gente coloca que a família é o elemento formatador das relações iniciais, das crenças iniciais, dos costumes iniciais. E tem uma equação que a gente costuma dizer como terapeuta, né, trabalhando com clínica, que quanto maior a participação parental, maior o interesse, maior a empatia dos pais para com a criança, melhores são os resultados. Então, chegou uma hora que eu pensei assim, bom, tá levando para isso. E eu comecei, de um tempo para cá, depois da pandemia, basicamente, a escrever para público leigo, né, porque eu tenho já muita obra Sim, publicada tu me na minha falou que área. são 27? 24 livros publicados na minha área. Eu trabalhei muito com famílias, com crianças vítimas de violência, com abuso físico, abuso sexual. Me inseriu num contexto familiar de famílias muito tóxicas, muito violentas. Aí eu me especializei em transtorno de estresse pós-traumático, escrevi livros sobre isso, escrevi protocolos infantis. Eu hoje sou consultor das Forças Armadas do governo brasileiro para transtorno de estresse pós-traumático. Então, situações de catástrofes naturais, de acidentes aéreos, do que aconteceu aqui no Sul, da enchente. Trabalhei com uma força-tarefa da aeronáutica naquele evento de Santa Maria da Boate Kiss. Então, de uma certa maneira, eu entrei, vamos chamar assim, no submundo da família, daquilo que há de mais tóxico, mais violento, que rompe as relações de limite. E a gente também não pode ser preconceituoso e dizer que nessas famílias, por exemplo, onde há índices de violência, de abuso sexual, de negligência, não exista amor. O amor não é uma emoção boa, bonitinha, fofa por natureza, né? Depende da expressão desse amor, da contextualização desse amor. Amor em excesso muitas vezes não promove a tolerância e a frustração, que é fundamental para o desenvolvimento infantil. A ausência de amor não nutre emocionalmente uma criança para o seu bom desenvolvimento. Então, invariavelmente eu caí, assim, eu costumo dizer que os assuntos da minha vida, eles me levam. O meu trabalho vai me levando a isso, a esse ponto. Que bacana. Então, na verdade, tu vivenciou, né? Então, tu tem toda a propriedade, né? Teve de escrever esse livro. Ótimo. Exato, vivi muito. E a minha própria família. Sim, todo mundo, né? Eu acho tem que coisas tem muito autobiográficas aqui. Eu tenho escutado muito, uma coisa muito bacana, assim, porque eu lancei agora o livro em Porto Alegre, acho que uns 3 semanas atrás, no Instituto Ling, foi uma noite muito bonita, muito bacana. Lancei no Rio de Janeiro agora na Livraria Janela, na Gávea, com um evento muito bacana também. Tem dado muita entrevista sobre o livro, e as pessoas têm dito assim, esse livro, ele de uma certa maneira
num grau maior ou menor, ele tem dialogado com todo mundo tem me dado um feedback assim, de opa, né? Tem coisas aqui que me fazem me identificar. Acho que de uma certa maneira eu consegui fazer um trabalho que dá uma tocadinha assim. Com certeza. Não é à toa que tu está aqui hoje para a gente falar sobre isso. Né? Então, assim, ó, eu gostaria também de te perguntar, então, né? Tem muitas perguntas, né? E muitas dúvidas. E eu gostaria de te perguntar, então, assim, o seguinte: por que tu usou essa metáfora, labirinto, para falar sobre a família? Boa, excelente pergunta, porque eu queria um nome que fosse forte, né? E de repente me veio na cabeça o labirinto. Toda família, por mais, eu não vou dizer saudável, mais funcional que ela seja, e a base dessa funcionalidade se chama empatia, onde as pessoas possam se perceber, se escutar, ter uma escuta validante, se colocar no lugar do outro. Isso seria uma família que a gente pode dizer que é uma família regulada, né, uma família funcional. Toda ela, em algum grau, dada a complexidade das individualidades, da subjetividade de cada um, ela forma labirintos. Há momentos que você se sente encurralado, que você busca saída que você não encontra, que você busca validação que você não encontra. Então me vem a metáfora do labirinto, exatamente por isso. Porque família é um lugar de potencial conflito. Por exemplo, se você tem irmãos ou irmãs, você certamente, o seu pai, a sua mãe, se teve pai, se teve mãe. Hoje a gente fala de famílias complexas, 2 pais, 2 mães, trisais vivendo juntos. Você não é o mesmo pai para você, não é o mesmo pai que foi para sua irmã. Você tem uma percepção de pai diferente. O seu pai não foi o mesmo pai, ele se sente diferente do que foi para você, do que foi para um irmão seu. E família é uma fonte de potenciais conflitos que envolvem disputa de poder, atenção, ciúme, validação né, e muito mais, quando envolve, por exemplo, a morte de alguém, disputa por herança, por poder, por posicionamento na família, por representatividade de membros da família que se foram, quem é que representa a figura parental agora. É isso, família é uma grande chance de problemas e tem um histórico, né, de que a família, como é que a família chegou nesse lugar. Eu faço uma revisão sobre isso aqui. Renato, e dentro da obra tu cita também, né, uma toxicidade relacional para as famílias. Por que esse termo? Bom, primeiro, o que é toxicidade? É fácil de entender, eu explico isso de um modo muito simples. Também todo mundo me pergunta isso, mas afinal, quando é que a coisa é tóxica? Tá bom para mim, tá ruim para você, já tem tudo para virar uma relação tóxica. Você está me sinalizando que não está legal para você e eu não estou levando isso em conta, já é um potencial tóxico. E aí esse nível de toxicidade pode se agravar. E a gente tem que ter cuidado às vezes que a gente vai se anulando na relação da toxicidade. Quando envolve principalmente relações com pessoas narcisistas, que acontece muito e é muito mais comum do que a gente imagina, o narcisista vai fazer você acreditar que a sua queixa, que a sua demanda é inválida, que você está sendo injusto, que você não está sendo leal, e então aí começa a desenvolver a culpa. Então a toxicidade tem a tendência a desenvolver uma vulnerabilidade psicológica no outro, que faz com que o outro não seja validado, não se autorize a reivindicar. E aí começa um grande problema. A gente acredita que a gente não tem direito àquilo. E aí começa uma relação muito tóxica, um gaslighting que se chama hoje, né, que é um domínio psicológico. E sabe que não é necessariamente direcionado para uma questão de autoestima. Eu já vi muito clinicamente acontecer com pessoas próximas, pessoas que têm uma boa autoestima, que têm um bom posicionamento de trabalho, que vivem bem, que são autônomos, independentes, em determinado momento da vida se encantam e se envolvem com relações tóxicas, com pessoas que são tóxicas. Aí quando você veja, você já está no buraco da toxicidade. Então é muito importante a gente poder identificar isso. Tá bom para mim? Como é que eu era? Como é que eu sou agora? Do que eu abri mão? De que valores eu abri mão que são importantes? Onde é que está a minha identidade?
acho que em relação que envolva família, que envolva casal, que envolva amizade. No momento que você não pode ser quem você é e que você acha que a sua identidade tá maculada, a gente tem um grande problema aí. Por isso que a questão de toxicidade, identificar a toxicidade em relações. Tá, e agora tu também falou em culpa, né? Muitas pessoas acabam, né, obviamente, se culpando por ter que se afastar de familiares tóxicos. Como que a gente pode lidar com esse sentimento? Geralmente a culpa vem desses preceitos sociais que nos vendem aí, de crenças sociais. Como é que você rompe com a sua família? Né? Como é que você pode não falar com as pessoas? A gente vive uma era, eu faço uma revisão aqui, assim, diferente. A gente vive um momento com o que há de bom e com o que há de ruim nisso, que é o momento do narcisismo máximo. A nossa sociedade hoje é muito narcisista, com o que há de bom e com o que há de ruim. Então, a gente busca a individualidade e a subjetividade. O que é bom para mim? Eu quero o melhor para mim. E, ao longo da história, isso foi acontecendo que a família foi permitindo, por exemplo, e a sociedade foi permitindo, e hoje a gente vive um momento de maior diversidade social. Acho que nunca na história as pessoas se permitiram, né, assumir o que são e buscar a sua identidade. Só que essa identidade dentro da família, ela gera um processo olha, eu sou assim. Dentro do livro também eu identifico 3 grupos que são mais vulneráveis à toxicidade familiar. Esses grupos são mulheres. Ser mulher já é um fator de toxicidade, de vulnerabilidade para toxicidade. LGBTQIAP+, e os neurodivergentes. Então, se a gente pegar um exemplo dentro... Eu escrevi um outro livro em 2018, 2021, já estou meio perdido. Né? 24 obras, 20, né, tantos, é uma por ano. E foi um livro que o livro se chama Mitos da Parentalidade, Livrando os Pais da Culpa Infundada, né? Publicado pela Arte Média Editora aqui do Rio Grande do Sul. E aí, nesse livro, eu falo muito que os pais têm expectativas sociais também que não se encaixam dentro do que é a parentalidade na vida real, e os pais têm uma tendência a traçar roteiros para os filhos. Por exemplo, eu desenvolvi um questionário que eu até vou largar no Google Forms para todo mundo poder participar, que eu já tenho uma amostra bem significativa, chama de questionário de expectativas parentais. Eu pegar só um item para você ver que é interessante isso e por que LGBT é mais vulnerável aqui. Depois posso falar de por que as mulheres são mais vulneráveis também. Por exemplo, quem tem filhos, tá? Aí os pais respondem assim: quanto à sexualidade do seu filho? E aí os pais dizem: eu quero que meu filho seja heterossexual. Maravilha. Aí pergunto por quê? E eu imagino que talvez venha uma resposta um pouco mais generosa, do tipo: bom, a sociedade discrimina, eu não quero que meu filho sofra bullying social. Muito bem, só que a resposta não é essa. A resposta é porque é o certo, porque é o natural e porque é normal. Você entra numa parentalidade, por exemplo, quando você vai ter um filho, você já está traçando roteiros para o seu filho. E eu acho que a parentalidade deveria ser o ato mais generoso que a gente pode ter, sem esperar absolutamente nada, porque você não controla efetivamente nada. Então, é antinatural a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade é antinatural. Então, vamos fazer uma comparação na natureza. O principal fator de comparação são grandes primatas. E na primatologia, tem um autor chamado Franz de Waal, que morreu recentemente, o maior primatólogo da história da ciência. O último livro que ele publicou é Diferentes, o que a biologia, a primatologia tem a dizer sobre gênero. E a gente encontra esse tipo de fenômeno chamado de antinatural em grandes primatas e em outros animais. Então, isso faz parte da natureza. Outra coisa, os pais sabem, por exemplo, que o sexo genital se desenvolve até a 10ª semana de vida, e o sexo no cérebro, na 20ª, então pode ser assíncrono esse processo. Pode haver uma divergência, então é natural. Agora, a questão que se pergunta, quando você bota um filho no mundo, você quer interferir na sexualidade do seu filho? No que ele vai ser? Então é uma fonte de toxicidade.
Quer dizer, e as famílias sendo super conservadoras como são e desinformadas com relação à parentalidade. Por isso que eu estou falando da história da parentalidade consciente. A gente precisa trabalhar e trazer essa informação cada vez mais. Você não controla nada. Então, eu não estou preparado para ter um filho que seja homossexual, então não tenha filhos. Porque você não está preparado para ser pai, não é preparado para não ter um filho homossexual. Você está me dizendo que qualquer coisa que o seu filho fizer diferente da sua expectativa vai frustrar você. Então aí a gente já tem um núcleo de toxicidade natural, um solo fértil para isso. Então, na verdade, né, tu está me afirmando que essas famílias contemporâneas, né, sejam elas monoparentais ou homoafetivas, elas vão enfrentar mais dificuldades nesse labirinto ou só, de repente, desafios diferentes? Depende dos componentes da família. Por exemplo, eu já diria, a LGBTQI, AP+, é fator de vulnerabilidade, assim como as mulheres. As famílias homoafetivas, elas sofrem, às vezes, um bullying social, mas não quer dizer que essas famílias vão ter um grau de toxicidade por serem homoafetivas, muito pelo contrário. E a gente está lidando com momentos de maior diversidade na história. Há uns 4 meses atrás, saiu no jornal O Globo, a Justiça do Rio de Janeiro incluiu o terceiro elemento na certidão de nascimento, ou seja, com plenos poderes parentais, tá? Dentro de uma relação que é diferente na sociedade. A gente tem que se preparar para isso. Então, é mais provável que uma família homoafetiva pode ser tóxica como qualquer outra família, mas ela não é tóxica porque é homoafetiva, muito antes pelo contrário, né? Nada indica isso. Mas supostamente ela é mais vulnerável a um bullying social. Então, existe um peso maior, né, de mulheres dentro desse labirinto, né, familiar. Sim, esse é um estudo que eu venho fazendo há bastante tempo já. Inclusive, vai ser o tema do meu próximo livro, que eu já estou escrevendo sobre isso, exatamente. Por que as mulheres são mais vulneráveis dentro da família? Porque eu faço análise de três elementos aqui que foram considerados conquistas das mulheres. E depois de estudar isso bastante, eu digo que isso não foram conquistas, foram concessões interesseiras. A primeira, das mulheres terem direito de voto. Tá? O direito de voto, o movimento sufragista começa na França, começa na Inglaterra, na Nova Zelândia, e chegou uma hora que havia necessidade de ampliação de cadeiras do parlamento, na Inglaterra principalmente, e maior volume de votos. Precisavam das mulheres para ampliar as cadeiras do parlamento. Mulheres sempre votaram, e buscando evidências, tá? Não é chute. As mulheres sempre votaram nessa época com os maridos ou com os pais. Votavam em quem os maridos diziam que tinham que votar. Até hoje as mulheres não votam em mulheres. A gente pode ver aí a representatividade do Congresso, da Presidência da República, presidente de partidos, vereadoras, infinitamente maior o número de homens. Porque há uma desarticulação muito grande do movimento feminino, principalmente no momento que se liga um importante movimento chamado movimento feminista, se liga isso aqui, é um movimento de isso aí é coisa de comunista, isso aí é coisa de mulher frustrada, isso aí é coisa de mulher feia, avacalham simplesmente o movimento feminista. E as mulheres perdem a identidade com isso e entendem que não é um movimento legítimo, que tem alguma coisa muito forte em termos ideológicos aí, ideológico namorando com as coisas ruins. Então, esse direito de voto foi, na verdade, uma concessão. O segundo é o acesso ao mercado de trabalho. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram que trabalhar porque faltava mão de obra masculina. Mulheres hoje ganham no mundo inteiro 40% menos que os homens, executando as mesmas funções. E quando elas são CEO de empresas, o salário é 20% menos. Então, as mulheres nunca foram tratadas com igualdade dentro do mercado de trabalho. E o terceiro, a conquista da sexualidade nos anos 60, com o surgimento da pílula anticoncepcional. Basta a mulher exercer livremente a sua sexualidade, que a gente sabe exatamente como é que a sociedade vê e como é que a sociedade trata isso. Então, junto desse processo todo, por que as mulheres acabam sendo mais tóxicas? Porque as mulheres
Em alguns aspectos, quando eu escrevo isso ou falo isso, as pessoas, não, mas não é bem assim. Tá claro que não é. Hoje a qualidade de vida é melhor. Mas se eu for comparar em alguns aspectos de tarefas de educação, que eu falo no livro Mitos da Parentalidade, educar é uma tarefa predominantemente feminina. Né? Educar é uma bênção, a mulher deve ter uma dedicação integral. Vá você se queixar de estar com uma filha de 2, 3 meses em casa, não aguento mais, estou cansada. Imagina, todo mundo vai dizer, imagina, eu preciso sair para ir fazer as unhas, pelo menos. Imagina você sair para fazer as unhas. Só que aí o seu marido joga futebol sexta-feira, depois da empresa, e come churrasco com os amigos, e ninguém lá diz para ele assim, cara, você tem um filho de 3 meses, volta para casa agora. Ninguém cobra isso dele. Então, dentro desse processo de ser pior para as mulheres, eu digo que a vida, em certo nível, a vida das mulheres hoje é pior que a da minha mãe e da minha avó. Porque cabia a minha mãe e a minha avó cuidar da casa e educar os filhos. E o que vocês têm que ter hoje? Uma carreira. Tem que ser bem-sucedida. Hoje vocês sofrem como nunca a pressão do etarismo. Não pode envelhecer. Tem que estar gata sempre. Lipofobia, gordofobia, tem que estar magra, tem que estar com tudo em cima, tem que ter uma carreira e tem que ganhar dinheiro, porque senão não pode mais ser E tem que dependente cuidar de dos homem. filhos, né? Mas nós vamos chegar lá. Aí fica a história assim, quem é que ganhou com isso? Quem ganhou fomos nós, os homens. Porque não tem coisa melhor no mundo que dividir boleto, e hoje as mulheres dividem boleto. Então as mulheres hoje, elas estão maternando não só os seus filhos, mas continuam maternando os maridos. E o resultado dessa brincadeira é que as mulheres elas estão desenvolvendo 80% de doenças autoimunes, estão sofrendo depressão e ansiedade mais que os homens, doenças cardiorrespiratórias, doenças renais. É muito complexo. As mulheres viviam nas sociedades industriais de 6 a 8 anos mais, o intervalo entre 6 e 8 anos mais que os homens, bem caindo esse número. E a gente estima que daqui a 15, 20 anos, talvez, as mulheres estejam morrendo antes. Por quê? Justamente por isso. Existe uma máxima na educação feminina de que amar é se sacrificar. O amor feminino está muito ligado ao sacrifício. E a verdade é que as mulheres maternam os filhos dos maridos, eu sempre faço um checklist, uma brincadeirinha assim. Né? Quem é que é responsável por marcar consulta médica, consulta com terapeuta, levar no médico, levar no terapeuta? Quem é que tira a carteira de identidade, passaporte? Quem é que se preocupa com as vacinas? Quem é que sabe a dose do remédio? Eu sempre brinco que às vezes os homens perguntam para a mulher assim, quantos litros de paracetamol eu dou para ele? Né? Que é uma coisa ridícula. Assim. Quem é que verifica a mochila da escola da criança? Quem é que se preocupa com o lanche da escola? Quem é que se preocupa com o seu uniforme estar limpo para o outro dia? Quem é que se preocupa que vai ter aniversário de um amiguinho da escola no sábado e tem que comprar um presentinho e tem que levar no aniversário? E eu brinco também que quem é que faz parte daquilo que eu considero que é o mais próximo do inferno na Terra, que é o grupo de WhatsApp da escola. Esse checklist é simples. Isso mostra a vida da mulher. Quer dizer, hoje, o que a gente luta? Por uma parentalidade consciente com equidade. São 2 adultos responsáveis e funcionais. Não há nada que impeça um homem de executar funções parentais com a melhor qualidade possível. Existe também o contraponto na primatologia. Os primatas são capazes de parentar, os primatas machos. Os homens são capazes de parentar. A cultura inoculou isso. A cultura tem sido uma cultura machista, patriarcal, que não dá direito das mulheres terem conquistas, que faz concessões que são concessões interesseiras. Só que isso está custando a saúde das mulheres hoje. Quando eu falo, então, que a vida da mulher hoje é um pouco pior do que a minha mãe e a minha avó, porque a minha mãe e a minha avó não tinham que pagar boleto. A minha mãe e a minha avó não tinham que estar com tudo em cima, sempre bonitona, dentro de casa, porque a sociedade está cobrando isso. Ela não tinha que ter carreira, ela não tinha que ter dinheiro, ser bem-sucedida. A responsabilidade não era com ela desse assunto. Então, quem é que ganhou nessa história? Ganhou o homem. Opa, dividir boleto é a melhor coisa do mundo. Ah, hoje eu estou sem grana, mulher segura, que maravilha, né? Então, só que o preço disso, as mulheres estão adoecendo. Tem um autor que chama Mateu diz que as mulheres são amortecedores do mundo.
E essa minha amiga me deu essa máxima que eu botei no livro. Assim, as mulheres são educadas para entender que amar é se sacrificar. Quando é que tu termina esse livro? Esse livro já está uns 20%, esse livro vem no ano que vem. Tu vai ter que voltar aqui para falar sobre isso, viu? Total, e ele inclusive desmantela com argumentos científicos da própria biologia do comportamento a história do instinto materno. Não existe instinto materno, isso é uma grande mentira e uma grande bobagem. As mulheres têm sido escravizadas por conceitos científicos equivocados de uma ciência androcêntrica feita por homens e para homens. Deixa eu contar uma curiosidade. Todo mundo conhece Cristóvão Colombo. Pergunta quem é o Colombo aí? Todo mundo sabe quem é o Colombo. Vocês ouviram falar em Rinaldos Colombo? Rinaldos Colombo, que lá pelo século XVI, 1500 qualquer coisa, 73, 77, já não me lembro agora, anatomista italiano, descobriu o clitóris. E sabe o que ele descobriu quando descobriu o clitóris? Que as mulheres tinham desejo sexual, que as mulheres tinham prazer e orgasmo e que as mulheres poderiam ter iniciativa sexual. A ciência e a igreja sufocaram isso. E sempre ficou uma ideia de que as mulheres, não, mulher tem que ser recatada, do lar, principalmente nos anos 50, com o surgimento do higienismo na medicina, com manuais de etiqueta feminino. E aí isso, o mundo, a ciência androcêntrica tem enganado as mulheres. E um dos conceitos a educação, eu falo isso lá no Mitos da Parentalidade, a educação é uma tarefa predominantemente feminina. Da onde? No mundo de hoje, com essa diversidade, com essa reconfiguração social que a gente tem, da onde isso? Sensacional. Olha, acho que a gente poderia falar disso o programa inteiro, né? Mas vamos voltando aqui, né, pro labirinto, né, chamado família. Tudo isso faz parte do labirinto. Também tá? faz parte, Tudo né? faz parte do labirinto. Me diz uma coisa, como é que a gente pode diferenciar, né, uma relação difícil, né, que ainda pode, de repente, ser transformada, de uma relação realmente tóxica, prejudicial, que tem que ter esse rompimento? De novo, passa pela empatia. O que é basicamente a empatia? Empatia in é dentro e patos não é a dor do outro, patos é o estado emocional do outro. Eu tenho uma conexão com você de que mesmo que eu não concorde com o que você está dizendo, eu acolho o que você está dizendo. A gente chama isso de validação. Validar não é concordar. Validar é entender empaticamente a sua perspectiva de como é que você chegou onde chegou. Então, quando a gente não tem escuta validante em casa, a gente tem invalidação de para com isso, você é um ingrato, eu faço tudo por você. E essa relação não está boa, e isso tem sido repetitivo, intencional e longitudinal na história da família, isso começa a criar em você o quê? Um efeito de que você começa a se sentir imperfeita, não aceita, incapaz, não amada, e aí a gente tem o tóxico. Perfeito. E Renato, em relação assim a gente acaba repetindo, né, erros, vamos dizer assim, padrões, né, tóxicos das nossas gerações. Às Isso. vezes, muitas vezes, sem a gente saber, né? Como que a gente pode reprogramar isso? Existe? Então, É possível? ótimo, claro que sim, senão eu não estaria desempregado como terapeuta. Claro que sim, perfeito. A família é a nossa chegada no mundo, seja que família for. A gente começa a desenvolver o nosso cérebro. Nós não nascemos seres conscientes, nós nos tornamos seres conscientes, nós nascemos seres emocionais. E começam assim, o ambiente começa a ativar determinadas emoções na gente, mais ansiedade, ou mais acolhimento, mais nutrição emocional. E isso começam a formar alguns algoritmos meio interativos, que não são nem conscientes, nem verbais ainda, alguns algoritmos interativos com o ambiente que a gente vive. Então, a gente começa, eu costumo dizer que as crianças enxergam o mundo, entendem o mundo, primeiramente pelos olhos parentais dos seus cuidadores. Então, por que, por exemplo, mulheres, às vezes, que vêm de um lar muito agressivo, alcoolismo parental, violência parental, por que há uma grande tendência dessa mulher repetir esse padrão casando com um perfil igual ao do pai?
porque afeta, esse conhecimento é quase como se a gente estivesse formatando um programa computacional, instalando um programa computacional. E esse programa computacional, às vezes, ele é programado, feito para você prestar atenção em algumas coisas e deletar as outras. Então você perde uma atenção, a capacidade de discriminação da sua atenção e não presta o sinal em sinalizadores, que são importantes. Por exemplo, nenhuma mulher tá livre de ser agredida fisicamente por um homem. Mas possivelmente, se você tem um padrão saudável, qualquer atitude mais violenta desse homem, mesmo que não envolva agressão física, vai fazer você romper. E se você talvez venha de um ambiente onde isso foi natural, você precisa de muita violência para perceber que você está numa relação de violência. Existem alguns outros mecanismos que eu trago aqui, basicamente da neurociência, que é um capítulo que eu chamo da dor do prazer ao prazer da dor. Porque quando você começa a ter o seu cérebro inundado, principalmente uma substância chamada cortisol e adrenalina que chega no cérebro por noradrenalina, você começa a mudar os receptores dessas substâncias do cérebro e você começa a se acostumar com isso. A dor humana, a dor de um sofrimento, de uma violência física, de um abuso psicológico, é processada na mesma área do cérebro que é processada a dor física, quando você tem uma lesão, bate em algum lugar, que está ligado ao giro do símbolo anterior do cérebro. Então o cérebro não distingue a dor física da dor emocional. Quando isso acontece, a gente libera no cérebro um núcleo chamado núcleo opioide, que libera os anestésicos naturais. Então, a dor do prazer e o prazer da dor é que, com o passar do tempo, você começa a ter uma gratificação neuroquímica no cérebro por viver situações de exposição e de violência. Esse é o ciclo patológico no nível mais grave. Como é que a gente quebra com esse ciclo? É muito difícil a pessoa romper com esse ciclo sozinha. Geralmente ela procura terapia. Até porque muitas vezes acaba nem se dando conta que está sendo, né, abusada ou né, não consegue entender, né, se já veio de muitos anos, né, na família. Exato. É difícil identificar isso, né? Difícil identificar, mas fácil de sentir. Você sabe que alguma coisa não está legal. Muitas pessoas procuram terapia e descobrem na terapia que está vivendo uma relação tóxica. Eu nunca tinha enxergado por essa perspectiva, onde você começa a ter um contraponto e começa a desenvolver uma autoconsciência emocional, que é um processo importante que se dá justamente num processo terapêutico. E me diz uma coisa, existe uma saída saudável para quem está na família, né, tendo esse relacionamento tóxico, ou todo mundo vai sair, uma pessoa vai sair ileso, ou a outra, como é que tu pode... Levando em conta que a gente vive o sistema familiar, né, é um sistema. Cada peça que sai desse sistema, ele desorganiza e afeta o próprio sistema. O saudável é no momento que você já não tem mais culpa e consegue colocar o limite na família. E eu disse no início, esse limite pode ser parcial ou pode ser total, às vezes tem que ser radical. Eu falo de um paciente aqui que desenvolveu uma metáfora muito bonita. Com um tempo de terapia, ele disse assim, eu desenvolvi uma roupa de amianto, aquelas roupas que os bombeiros usam para entrar no fogo. Aquela roupa ali você entra no fogo, mas ela suporta um certo tempo. Se ficar muito tempo, você vai cozinhar lá dentro da roupa. Então ele diz, quando eu vou aos encontros da minha família, aos churrascos de domingo, aos almoços de domingo, eu não vou a todos. Às vezes eu não quero ir. Eu já não tenho mais obrigação de ir a todos, mesmo com a chantagem emocional, porque a família é um sistema conservador. Né? Mas como assim? Você não está aqui e tal? Ele consegue não ter mais culpa. E aí ele diz, eu vou lá, quando começa a ficar muito quente, que ele identifica já os gatilhos, ele simplesmente vai embora. Então a gente tem que superar a culpa, a gente tem que reformular e lutar contra tudo o que nos ensinaram que, relacionado à família, muitas vezes, são ensinamentos bastante equivocados. Tá, e tu, agora vamos falar a respeito do perdão.
Tu acha que o perdão, ele tem que ser feito, né, para a gente poder seguir em frente, ou tu acha que em algumas circunstâncias não tem reconciliação? É uma pergunta maravilhosa, porque eu comecei a escrever um livro uma vez que eu abandonei, mas que eu vou voltar, que ele é uma coisa lá que eu namoro, que chama Ensaio sobre Perdão. Porque essa é uma questão que vem direto, as pessoas perguntando, mas e o perdão? Mas e o perdão? Mas e o perdão? Tem um perdão com forte, forte contaminação cristã, basicamente, uma moral judaico-cristã, que vem da lógica do quando baterem no seu rosto, ofereça outra face. Né? O que que tem por aí assim? O que tem subliminar aí? Tem tão subliminar, bastante escrachado. Quer dizer que você tem que suportar. Né? Você tem que ter uma humildade de perdoar e se colocar de novo a face para o novo abuso. Isso é um absurdo do ponto de vista de saúde mental, de desenvolvimento de resiliência. Então, as pessoas às vezes dizem, o perdão não é entregar a chave do cofre de novo. Eu entreguei a chave do cofre para você, você violou a minha confiança. Eu te perdoo, para mim está de boa, a gente mantém um certo nível de relação, não rompe totalmente, mas chave do cofre nunca mais. E as pessoas dizem, então você não me perdoou. Perdoei sim. Tanto perdoei que ainda suporto aqui, não fiz nada contra, deixei assim, passou, já não me machuca mais. O verdadeiro perdão é aquele que não machuca mais, quando você não sofre por aquilo que aconteceu. Agora, o perdão não implica e não envolve esse princípio do cristianismo, da moral judaico-cristã, que nos faz, sim, botar novamente a nossa face, né, exposta para mais uma porrada. Renato, como que a gente lida com familiares que não reconhecem essa forma, né, de ser tóxico, não reconhecem os seus erros e também por não reconhecer, não podem mudar, né? Como que a gente pode lidar com esse tipo de familiar? Eu digo que não é todo mundo que as pessoas não têm necessariamente, não são ruins per se, intrinsecamente, completamente. Seria interessante, se for importante para a pessoa, manter algum grau de conexão naquele lugar que a pecinha encaixa do Lego. Né? Se não tiver encaixe nenhum, não tem chance. Porque eu vou continuar tomando a dose diária de um veneno que está me matando? Essa é a pergunta. Rompimento, às vezes, nesse nível, com pessoas que não se reconhecem, que não têm empatia, que não têm escuta, que não têm reflexão, pensamento reflexivo. Poxa, será que eu estou sendo danoso? Será que eu estou fazendo mal? E que são absolutamente autocentradas, muitas vezes narcisistas, o que é importante para mim e dane-se o outro. Não tem a menor importância o que é importante para o outro, o que é bacana para o outro, o que é saudável para o outro. Não nos resta outro caminho, né, senão um rompimento radical. Agora, com essa nova era, né, de redes sociais, tu acha que essa dinâmica de mostrar a intimidade da família pode estremecer laços familiares? Pode. Né? Toda família tem valores e cada indivíduo dentro da família tem algum tipo de valor diferente. A exposição às redes sociais, às vezes, fragiliza relações familiares. Tem pais que expõem os filhos. Né? A gente tem hoje aí dados muito interessantes assim, de exposição de crianças, e essa exposição de criança, a vulnerabilidade dessas crianças, a pedofilia, a abordagem por pedófilos. Sim, que é veio super em incrível. alta aí, né, sobre a adultização, né? Adultização, exatamente. E na adultização, muitas vezes, os pais verificam, na própria série Adolescência, né, você vê que tem toda uma linguagem do qual nós somos absolutamente analfabetos, que é a linguagem dos emojis. É E verdade. isso é incrível, porque um dia, é divertido isso, porque um dia eu tava mandando e comunicando com o meu contador, que tinha resolvido um grande problema lá, e eu mandei para ele uma chaminha, assim, um foguinho, a intenção com o foguinho era dizer assim, está tudo resolvido, incinerado, passamos por cima. Aí o meu filho disse assim, pai, isso aí é interesse sexual, quer dizer que você tem uma coisa quente. A gente tem que tomar cuidado até com emoji. Exato, não sabe com emoji. Analfabeto de emoji mandando um foguinho. É isso aí, queimamos a questão. Mas não, um pouquinho. Você está interessado no seu contador. Está bem. Né? Se ele for bonitinho, vai lá.
Renata, e quando realmente a gente identifica essas relações tóxicas e tu acha que a gente deve buscar uma ajuda profissional? Se a gente não consegue sair sozinho, sim. Porque às vezes você fica atolado na culpa, preso, emaranhado nessa teia da culpa e acha que está fazendo alguma coisa errada, acha que tem uma dívida, né? Nas relações tóxicas sempre há alguma relação de um endividado moral, um endividado psicologicamente com a parte tóxica. Tá, e agora eu gostaria assim, ó, que tu resumisse teu livro em uma frase, tá? Para alguém que esteja perdido, que tá ferido nessas relações familiares. Então, que mensagem, que frase que tu daria para essa pessoa? Eu diria para a pessoa parar, identificar primeiro que ela está tomando a dose de um veneno, que esse veneno está privando a vida dela de bem-estar, de resiliência, contaminando a saúde mental, e que família é o lugar que nós nascemos, mas que não precisa ser necessariamente o lugar que a gente tem que fincar o pé e ficar para a vida inteira. Que a gente pode recompor a nossa família com pessoas que a gente escolhe por afinidade emocional. Renato, e qual é a mensagem que tu gostaria que o leitor levasse ao terminar, né, essa tua obra aí maravilhosa? Muito obrigado pela obra maravilhosa. A mensagem, quando eu escrevi isso, de uma certa maneira, uma amiga minha disse assim, isso aqui pode ser libertador para muita gente, um reconhecimento. Você sabe que a arte, a literatura, seja uma literatura científica, ou seja uma literatura de divulgação científica, ou ainda, né, uma criação literária, artística, ela permite com que a gente se identifique e acaba gerando aquilo que eu sempre falo para os terapeutas, assim, olha, não é só terapeuta que promove um ato terapêutico, por exemplo, né? Os terapeutas promovem atos terapêuticos, mas muitas vezes a gente se reconhece num ato de uma escrita, de um ato de um teatro, de um filme, e a gente se identifica e diz assim, eu não estou sozinho. Olha só, eu achava, porque às vezes o sofrimento psicológico tende a um isolamento e uma solidão. É como se a gente estivesse sozinho no mundo, perdido no mundo. E quando você lê alguma coisa que diz a respeito do que você está sentindo, ali você encontra uma validação e um ato terapêutico. Quem fez a quarta capa que eu falei para você foi o Milton Cunha. E o Milton Cunha teve num congresso com a gente, né, justamente falando quando eu lancei o livro num congresso em Gramado esse ano ainda, ele falou justamente sobre a experiência de vida dele, né, e como ele recebe até hoje assim, comunicados de pessoas que dizem assim, você me salvou, né, porque eu pude entender que o que acontecia comigo era um ato legítimo de me validar e de ir em busca daquilo que eu quero. Como eu disse, esse livro, eu tenho recebido muito feedback desse livro, e que as pessoas dizem, esse livro me tocou de alguma maneira, ele dialogou comigo em algum lugar, e eu acho que o tema toxicidade familiar e conflito familiar é um tema que, em algum momento, qualquer um, né, se reconhece. É um tema muito sensível, né? E ele desperta, acho que, feridas em todas as pessoas, né? Grande, pequena, mas todo mundo tem uma feridinha na família, né? Que é importante a gente também se libertar e entender, né? O que aconteceu, quais são esses processos, né? Mas eu queria também te perguntar o seguinte: quando a gente, esse autoconhecimento individual, tu acha que ele é necessário para ter uma reconciliação? Ou tem que ser um esforço coletivo? A reconciliação depende do que o outro está disposto a ceder também, o quanto o outro está disposto a reconhecer, o quanto o outro está disposto a ouvir e repensar, refletir sobre comportamentos. Pais que tiveram relações abusivas com os filhos, não necessariamente um abuso físico ou sexual, mas um abuso psicológico. Pais invalidantes, por exemplo, né,
eles estão, a que ponto eles estão a fim de repensar a relação com os filhos. Eu tenho um caso, né, que tá aqui no livro também, que é de um amigo, que, né, eu vou acabar acolhendo coisas de pacientes e coisas das vivências com os amigos, e vou dizer, ó, vou botar no livro, tá? Que ele se descobriu gay aos 7 anos de idade, ele é um gênio no que ele faz, é um ser humano lindo, maravilhoso em todos os aspectos, é jovem, e ele, numa relação com os pais tumultuada pela dificuldade dos pais, principalmente da mãe, né, de aceitá-lo, né? E um dia ele escutou uma história atrás da porta, os pais falando, o pai tentando dissuadir a mãe da ideia de, poxa, ele é assim e não importa com quem ele se deite, que nem a música do Caetano Veloso, não importa com quem você se deite, que existam dias de você. E aí ele ouviu a mãe dizer, se eu soubesse que ele era gay quando ele nasceu, eu teria dito para o obstetra, acaba com ele. Meu Deus. São falas muito poderosas. São falas que ferem a alma, que ficam lá dentro para o resto da vida. O que aconteceu? A mãe, um dia ele pôde falar disso para a mãe num outro momento de vida, porque também tem isso, né? O tempo nos transforma. A mãe se arrependeu barbaramente e pediu desculpas, e ele consegue ter hoje, tanto que fizeram uma viagem muito linda juntos agora há pouco, consegue ter uma relação com a mãe, uma relação de perdão e proximidade. Né? Então é uma história forte, né? Mas tem pessoas que essa fala seria o suficiente para nunca mais eu olhar na cara, simplesmente romper definitivamente. Mas então, que maturidade, né, dele também de entender, de perdoar, né, e de conviver ainda, né, porque ele não precisava, né, conviver. Mas então a última pergunta que eu gostaria de te fazer, tu acha que é possível uma pessoa mudar? Sim, é possível a pessoa mudar. Eu costumo dizer que as relações familiares elas estão assim praticamente fadadas a algum nível de desgaste, porque eu, como terapeuta, e o que eu tenho visto muito na minha vida é que o tempo mais afasta do que aproxima. O tempo, principalmente hoje, com o excesso de informação que a gente tem, com essa era do narcisismo, do que é importante para mim, o tempo mais afasta, quer dizer, nos torna diferentes. Então, a gente pode mudar, sim, a gente muda, as pessoas podem mudar, só que algumas pessoas podem mudar para pior. Esse é o problema. Isso é uma questão importante. Renato, então gostaria, né, te agradecer a tua vinda aqui. Eu me senti muito honrada de tu aceitar o meu convite, de vir aqui no programa para a gente falar de um assunto que realmente, assim, acho que toca todas as pessoas, né? Todo mundo tem uma família, todo mundo tem uma ferida, que nem a gente falou, e é muito importante, então estou muito agradecida, muito feliz de tu ter vindo aqui, tá? Quero te agradecer. E eu tenho um presentinho para ti. Aqui Deixar do Mãe claro Sem que o Culpa. agradecimento e a honra toda minha, né, de estar aqui e ter recebido esse convite e poder participar do teu programa. Muito obrigada, viu? Me sinto... Então a gente troca presentes, esse aqui é para você. Muito obrigada. Muito obrigado. Esse aí é da emissora. Obrigado. Agora eu vou querer aqui uma dedicatória, então. Eu adoro canecas. E agora eu vou encerrar esse programa com uma mensagem final muito linda para você aí de casa. Às vezes, a maior dor não vem de fora, vem de dentro de casa. Vem de palavras que ferem, de silêncios que machucam, de expectativas que nos pressionam. Vem da tentativa constante de manter a família unida, mesmo quando você sente que está se despedaçando por dentro. Hoje, a gente quer dizer uma coisa simples, mas que talvez você precise ouvir. Você não é culpada por tudo que acontece na sua família, nem por não conseguir agradar a todos, nem por não dar conta de resolver os conflitos, nem por sentir vontade de se afastar para respirar. Família não é perfeição, é vínculo. E vínculo se constrói com respeito, com escuta,
com presença e também com limites. Porque no fim das contas, os laços mais fortes não são feitos de obrigação, mas de afeto sincero, de escolhas conscientes e de presença real. Cuidar dos seus filhos também é sobre ensinar, com o próprio exemplo que você é amor saudável. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.